Olá, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você o que deve ser feito após a instalação do Linux Ubuntu. O Linux Ubuntu é muito fácil de usar, é uma das distros mais fáceis de usar. Só que ela não vem totalmente pronta. Após a instalação, principalmente para você que está começando a usar Linux, é preciso ater a alguns detalhes. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você o que deve ser feito para que o seu sistema fique totalmente pronto para uso. Eu digo para uso em escritório, para uso geral. Então nesse vídeo eu vou mostrar o que devemos fazer para as coisas funcionarem aqui no Linux Ubuntu. Vamos lá para o vídeo? Olá, tudo bem? Hoje como eu disse na introdução, eu vou mostrar para você como deixei o Linux Ubuntu funcional, pronto para uso. Nós sabemos que o Linux Ubuntu ele já é bem fácil, ele já é bem prático, mas ele não vem pronto. Você precisa dar uma refinada nele. E o que eu fiz aqui foi justamente isso. Eu dei uma refinada nele. Eu coloquei tudo que era necessário para o trabalho diário. E eu vou mostrar para você hoje o que eu tive que fazer para deixar ele pronto para quando você me pedir uma coisa eu poder fazer. Estou falando no modo de trabalho padrão de um escritório, por exemplo. A primeira coisa, você precisa entender sobre o sistema, você precisa ver a versão do sistema. Você que instalou, você já sabe, mas é bom você ficar por dentro do kernel, por dentro da versão, para quando você for atualizar, você saber qual aplicativo e qual dependência vai dar certo, vai funcionar. Então, nós precisamos primeiro ver as informações do sistema, e isso a gente faz por meio do terminal. Dá para você ver com mais praticidade. Isso eu vou mostrar para você aqui. Depois que você pega as informações do sistema, fica mais prático para você ir para os próximos passos. Então você pode observar que aqui é o Ubuntu 21.04. Nós estamos com o kernel 5.11 e desse modo nós já podemos começar a refinar o nosso sistema. Eu não devia ter fechado o terminal, vou abrir novamente. Outra coisa que você deve fazer, recomendo a você que vai utilizar o Ubuntu, é instalar o Synaptic. E instalar o Synaptic é muito fácil. É simplesmente esse comando. Você dando esse comando, como eu já refinei, você já pode observar que eu já instalei o Synaptic, certo? E aí, primeira coisa que você deve fazer no Ubuntu, você vai entrar no Synaptic. Entrando aqui no Synaptic, você vai pesquisar por Ubuntu Restricted. Você vai pesquisar justamente por Ubuntu Restricted. Você marcando o Ubuntu Restricted Extras, vai ser marcado automaticamente esse outro plugin de cima. Então você vai marcar os dois e vai aplicar. Aplicando, você já vai ter o seu sistema pronto para multimídia. Ele vai te dar todo o suporte para MP3, DVD, certo? Isso você deve fazer. Aqui mesmo você pesquisa também por Bluetooth. E aqui em Bluetooth você tem que habilitar os plugins que você precisa para funcionar o seu adaptador Bluetooth. Como você pode observar, todos esses aqui em verde são essenciais.
Então você aqui marca o Blue Devil, o Blue Man, aqui o Bluetooth, o Bluetooth CUPS e todos esses aqui, ó, Bluetooth, BlueS Tools. Você marcando esses plugins, essas dependências, ó, GNOME Bluetooth, você vai habilitar o seu adaptador Bluetooth. Essa é a segunda coisa que você deve fazer. Com respeito ao Wi-Fi, não vai ser tão necessário, porque o Ubuntu ele traz um bom suporte a adaptadores Wi-Fi. Certo? Você deve lembrar e saber que o Ubuntu já traz suporte a Snap e a Flatpak. Desse modo, você, se desejar instalar uma suíte de escritório, como por exemplo aqui o WPS, eu vou tirar aqui, por exemplo, a versão 21.04 do Ubuntu, tá? Se você quiser fazer o que eu vou mostrar aqui, você deve estar utilizando a versão 21.04 do Ubuntu, ou superior, que vai chegar ainda, certo? Aqui nós estamos com o WPS em português, com corretor e acentuação, que é o mais importante. Para isso ser feito, nós temos aqui o Ubuntu com suporte a Snap. Então você vai fazer o que? Você vai entrar na loja, o seu sistema já tem o suporte a Snap, e você vai pesquisar aqui por WPS. Aqui com a pesquisa você vai encontrar todos esses pacotes de WPS. Você pode notar que eu marquei aqui a segunda opção. Se eu clicar aqui, ele está instalado. O que é interessante aqui é o seguinte: eu tenho que vir aqui em permissões e aqui eu tenho que marcar print documentos. Ou seja, ele por padrão ele vem com print documents desabilitado. O que vai acontecer? Você vai conseguir abrir o seu aplicativo, a sua suíte, só que você não vai conseguir imprimir, porque está bloqueado. Então, você fazendo esse processo, instalando a segunda opção e habilitando o suporte à impressão, o seu WPS vai estar 100% funcional. Você pode vir aqui e já mandar a impressão, que ele já vai achar as suas impressoras, ok? Esse é um outro ponto importante. Papéis de parede, o Ubuntu ele não é muito forte dele, mas você notou aí que eu baixei aqui uns papéis bem legais. Você tem muitos papéis na internet que você pode baixar, isso aí você busca sem problema. Com respeito aos outros aplicativos, você tem que vir do passo a passo que eu estou fazendo desde o início, certo? Depois de todos esses passos, claro que antes desses passos, você precisa atualizar o sistema. Lembra? Sudo apt-get update, duas vezes o comercial, depois sudo apt-get upgrade. Você faz isso, você atualiza o seu sistema. Esse é o comando. Fazendo isso, você atualiza o seu sistema, certo? Esse é o primeiro passo antes de todos os outros que você viu eu mostrando aqui. Faça isso. Depois você vai chegar nessa etapa aqui. Aqui pela loja você pode buscar o que você bem entender. Vamos pesquisar aqui por Simple Screen. Você baixa o seu gravador de telas, que inclusive eu estou utilizando ele no momento, você está vendo aqui por meio da loja. Você também pode baixar o Simple Screen Record por meio do terminal. Mas se você também desejar o VLC, você vai encontrar aqui. Se não tiver instalado, você vai instalar sem problema. Se você desejar, como eu mostrei nos vídeos recentes que postei aqui no canal, instalar um .deb diretamente com cliques do mouse sem usar comando nenhum, eu recomendo a você, vou abrir novamente aqui o terminal, já está ficando repetitivo isso aqui, eu recomendo a você instalar esse programa aqui, ó. Esse programa aqui. Instale esse programa, o GDEB.
Depois que instalar, eu vou mostrar para você aqui, o pacote já está instalado, certo? Depois que você instalar, você não precisa usar mais o terminal para instalar um .deb, certo? Eu vou mostrar para você aqui um .deb para você ver que é fácil o que eu estou mostrando. Veja aí, eu estou aqui no site do VS Code, vscode.com, e nós temos aqui o Visual Studio Code disponíveis para 3 sistemas diferentes. E aí você pode observar que no meio nós temos o nosso Pinguim com 2 pacotes diferentes, Deb e RPM. Então eu vou marcar aqui o Deb. No caso do Debian, eu vou baixar o de 64 bits. Então eu vou dar um OK aqui e vou salvar o arquivo. Beleza? Agora eu vou aqui na pasta em que eu salvei, que seria download, e você pode observar que ele está aqui. Agora o que eu vou fazer aqui, olha só. Depois que eu instalei o GDEB, eu vou clicar aqui com o botão direito, abrir com outro aplicativo e automaticamente ele já marca aqui GDEB. Eu vou selecionar e olha isso. Eu vou instalar o pacote. Ok, instalado, já posso fechar e eu já posso procurar aqui por VS Code. Olha só, vou abrir. Beleza, abrindo pela primeira vez. Outra coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte: imagine que eu tenho quase certeza que você tem uma impressora. Imagine que você tem uma impressora da HP. Olha, é o seguinte, a HP, para você usar ela no Linux, não é difícil, é muito fácil. Mas eu recomendo você fazer o seguinte: entra agora novamente no Synaptic, lembra? Instalamos o Synaptic para facilitar a gente aqui. Você vai pesquisar por HP Lip. O que você vai precisar aqui, quando você abrir pela primeira vez, vai ter alguns em verde já marcado, mas tem aqui um que você precisa marcar, que ele não vai estar marcado, que é o HP Lip GUI. Você vai marcar o HP Lip GUI. Marcando, automaticamente, ele, depois que você reiniciar o seu computador, ele vai aparecer aqui em cima e você vai clicar nele. Aqui você vai em gerenciar o dispositivo. E aqui você vai no mais e já vai achar as suas impressoras. Se ela tiver na rede ou se ela tiver no cabo USB, você vai conseguir instalar por meio daqui. Certo? Esse é um ponto interessante que você deve fazer aí para a sua impressora da HP. Se sua impressora for Epson, aí você vai ter que entrar no site da Epson. Vou entrar aqui para você ver. Eu vou colocar aqui Driver Epson. Você vai entrar aqui nesse site e aqui nos Drivers Linux você vai clicar e aqui você vai introduzir o modelo da sua impressora. Vou dar um exemplo aí da minha, de uma das que eu tenho aqui, a L375. Você vai dar um OK e aqui você já vai ver os drivers para ela. Então nós temos aqui esse primeiro e o segundo, você pode baixar os dois se quiser, um só já resolve, mas é bom baixar os dois. E nós também temos o driver scan, que é o scan para as impressoras Epson. Clicando aqui, você vai transferir o arquivo no formato .deb, que você vai ter para 32, para 64 bits. Então aqui você vai clicar e vai transferir. Imagine que sua impressora seja Epson. O processo de instalação aqui é muito simples. Ele já está no .deb. Lembra? Você vai simplesmente abrir com o botão direito do mouse e executar com o GDEB. No caso aqui do Epson Scan, é um pouquinho diferente. Ele não vai estar no .deb. Ele vai estar no formato ROM. Você pode baixar qualquer versão dessa aqui, tá? Você pode baixar até o 20.04 LTS. Então você vem aqui em baixar e aqui você vai salvar o arquivo. Você vem aqui na pasta, que é a pasta download. Você vai fazer aqui botão direito do mouse. Eu só vou excluir isso aqui para ficar mais fácil. Botão direito do mouse e extrair aqui. Beleza, aqui você já tem uma pasta. Aqui você não precisa fazer muita coisa não, tá? Chegou nessa pasta aqui, você simplesmente vai entrar com o botão direito do mouse. Olha só, abrir com o terminal. E aqui, ó, você vai fazer assim, ó, ls
e você vai dar esse comando aqui, ó, sudo chmod mais vezes e o nome desse plugin aqui, desse instalador, que é install sh. Você vai colocar um I e um N aqui, que é as primeiras duas letras, e apertar a tecla Tab, certo? Você vai dar um Enter, vai colocar a senha, e aqui novamente você vai entrar com um ponto e uma barra, e IN de install. Você vai dar um Tab novamente, e aí ele já faz a instalação do seu suporte a Scan aqui no Ubuntu, certo? Aqui ele está fazendo, mas eu já estou com ele pronto. Mesmo assim, ele está fazendo novamente. Ok, processo finalizado. E aí você já vai estar com sua impressora trabalhando aqui no Linux e todos os outros programas, certo? Eu acho que você entendeu o que eu fiz aqui, né? Espero que você tenha entendido, espero que seja útil para você. Você também pode instalar o Chrome.deb do mesmo modo que eu mostrei, botão direito do mouse e abrir com GDeb, você instala também. Então, desse modo, você, depois desse processo, depois de instalar o GDeb, você praticamente instala qualquer aplicativo no formato Deb desse modo. Certo? Lembrando que a loja é super completa, só não vai estar lá mesmo o WPS e o Chrome, mas o resto dos aplicativos você encontra lá, inclusive o VS Code. Eu só instalei daquele modo aqui para mostrar como funciona. Certo? É isso. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você receber de primeira mão os meus vídeos e com isso eu agradeço a você e espero você no próximo vídeo. Grande abraço!